A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia. Estamos felizes por estarmos juntos em mais uma manhã. Você pode abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 5, por favor. Nós estamos chegando hoje ao último episódio de uma série que tem ministrado muito forte aos nossos corações, que diz respeito aos cidadãos do reino. Apesar de ser o último dentro de uma programação, mas é o Espírito Santo quem tem nos conduzido, né, Bispo? E o Bispo tem falado sobre aquilo que acredita que ainda virá a partir dessa série. A próxima série, ela também vai ter elementos que falam sobre isso. Eu te convido a abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, nós vamos ler esse texto e vamos meditar na palavra. Versículo 12: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. Versículo 13: Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Versículo 14: Todavia a morte reinou desde o começo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, tipo de Cristo. Versículo 15: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Diga amém por isso. Versículo 16: Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Glória a Deus. Versículo 17: Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça. Diga glória a Deus por isso. E a dádiva da justiça reinarão em vida. Repita comigo: reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18, para concluirmos: Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Eu te convido a colocar a tua mão no teu coração e agradecer ao Senhor Jesus por esse ato de graça, de misericórdia, de bondade, por Ele ter se entregue em favor de todos nós que aqui estamos, e principalmente pedir para que Ele fale aos nossos corações. Senhor, obrigado porque Tu não poupou a Sua própria vida. Ali estava o Filho, e se estava o Filho, também estava a Trindade reunida naquele momento, entendendo que por intermédio da cruz, por intermédio da ação amorosa do Senhor para conosco, todos nós seríamos redimidos, justificados e tirados deste lugar de condenação. Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, para quem iríamos nós? Se não fosse o Senhor, Deus, a quem recorreríamos nós? E nesta manhã nós estamos completamente sensíveis, entregues, rendidos à Tua voz. Deus, eu oro pedindo para que neste ambiente haja um ambiente de liberalidade para a ação do Espírito Santo de Deus. Eu oro declarando, Deus, para que oportunidades de milagres sejam geradas neste culto, nesta manhã. Deus, eu oro declarando para que os nossos corações sejam envolvidos pelo poder da Tua palavra, por aquilo que o Senhor já começou a falar conosco quando subimos essas escadas, Pai. Deus, não há nada que se compara com o Senhor. Tu és aquele que tomou o nosso lugar, e Tu és aquele pelo qual toda a humanidade encontrou redenção, se assim quiser. Pai, por isso agora eu me exponho ao Senhor, eu me dou ao Senhor mais uma vez, e eu digo que eu sou Teu, eu estou completamente entregue, rendido ao Senhor, para falar ao coração dos meus irmãos e para falar ao meu coração aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós acreditamos que há um reino para ser vivido aqui na terra também. Assim como há um reino celestial, há um reino para ser vivido aqui na terra, para aqueles que reinarão em vida com o Senhor, ó Pai. Por isso nós nos rendemos a Ti e consagramos esse tempo de mensagem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? O tema dessa mensagem, desse sermão é: cidadãos do reino, reinam em vida. Por muito tempo, muitos seguidores de Jesus, como eu e vocês, têm vivido abaixo da sua herança no reino. Nós ouvimos muito falar sobre isso nas últimas 2 semanas. Que se nós somos de Deus, se nós somos feituras, criaturas, e se um dia nós nos entregamos, nos rendemos a Ele, nós também precisamos entender que nós temos a herança do reino. Nós podemos usufruir e compor e fazer parte da herança do reino de Deus aqui na terra. No entanto, muitas vezes nós nos apropriamos de uma parte, que é a parte da salvação.
O texto bíblico que nós lemos de Romanos agora, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele explica a eles dizendo, olha, por um só homem entrou o pecado, Adão, é verdade, todos ficaram então com a natureza pecaminosa. Essa semana, numa sala de aula que eu estava, uma garota de 12 anos, no meio da aula de educação física, perguntou assim, professor, é verdade que todos nós somos pecadores? E eu falei assim, menina, você me faz essa pergunta agora na aula de educação física, é verdade, depois no corredor a gente conversa. Mas nós precisamos ter a certeza de que todos nós temos a natureza pecaminosa. Mas se nós temos a natureza pecaminosa, todos nós também precisamos entender que pela obra de Jesus na cruz, o sacrifício único do Senhor, lá na cruz, todos nós fomos justificados e redimidos. Mas para além de sermos justificados e redimidos pela obra de Jesus na cruz, nós também passamos a ser co-herdeiros com Cristo. E uma vez que somos co-herdeiros com Cristo, nós temos parte da herança de Cristo. Diga amém por isso. Quantos querem ter herança do reino de Deus? Eu quero. Nós precisamos entender isso. Todas as vezes que nós vivemos uma vida cristã que se apega apenas à salvação, e que eu digo apenas, não diminuindo a salvação, mas é se esquecer de tudo que Deus fez por nós. Porque ao mesmo tempo que Ele se entregou, que Ele morreu e que Ele se doou em nosso lugar, Ele também entendeu, Ele escolheu dizer, eu vou repartir a minha herança com vocês. Vocês agora não apenas serão mais meus amigos, vocês não serão mais apenas aqueles que eu salvei, que eu mandei uma mensagem legal, que eu fiz parte da história, não. Eu quero vocês usufruindo do meu reino para comigo. Eu quero vocês partilhando da minha herança, eu quero vocês usufruindo daquilo que eu já liberei para vocês. Por isso, então, nós não precisamos viver aqui na terra como se fôssemos derrotados. Diga amém por isso. Nós não precisamos viver aqui na terra como se fôssemos derrotados. Nós não precisamos andar de cabeça baixa como se tudo estivesse dando ruim para nós. Nós não precisamos temer os dias maus. Nós não precisamos temer as adversidades. Tampouco nós não precisamos ter expectativas do que Deus tem para fazer em nós aqui. Por tempo, a teologia escapista que tomou conta de alguns começaram a dizer, olha, nós vamos viver a vida e reinar com Cristo só lá nos céus. Isso nos fez se esquecer ou apenas diminuir as expectativas aqui na terra. E nós começamos a negociar e dizer, não, aqui na terra pode dar tudo ruim, que já deu bom. Sim e não. Pode dar tudo ruim, que já deu bom no sentido da salvação. Mas o texto bíblico, a verdade da mensagem, da entrega, do sacrifício de Jesus na cruz é muito mais do que apenas nos salvar. É nos levar para uma vida de súditos, filhos que reinarão com Ele aqui na terra também. Dr. Marlis Monroe, que faleceu há alguns anos, ele escreveu por muito tempo, nós ficamos correndo de um lado para o outro, sem usufruir da herança do reino que já foi disponibilizada a nós. Entrar no reino de Deus não tem a ver mais apenas com ir para o céu, depois que Cristo voltar ou após a nossa morte. Entrar e fazer parte do reino de Deus tem a ver com viver o propósito dele para nós hoje, agora, nesse momento. Entrar no reino de Deus tem a ver com a forma como nós estamos vivendo cada um dos nossos dias. O salmista, no capítulo 90, versículo 12, diz o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que alcance cada vez mais um coração sábio e temente ao Senhor. Meus amigos, imaginemos eu e vocês, se nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos ensine a contar cada um dos nossos dias, os 365 dias do ano, ou toda a nossa trajetória. Eu tenho 36, vou fazer 37 daqui a alguns meses, eu não sei qual é a tua idade, mas se você fizer uma multiplicação e dizer, Senhor, me ensina a contar os meus dias, mas principalmente me ajude a avaliar se os meus dias estão sendo vividos como aquele que entende que eu sou herdeiro com Cristo aqui na terra também. Nós não precisamos mais diminuir as nossas expectativas. Essa série de mensagens, então, ela chega para nós com finalidades muito claras e muito bem definidas. A primeira delas, identificar e nos ajudar a ter acesso aos nossos direitos reais. Nós fazemos parte da realeza que é dada pelo Rei Jesus Cristo, pelo Senhor dos Exércitos. Nós podemos sim e devemos sim usufruir e ter acesso aos nossos direitos reais. Isso mudaria tudo, ou deveria mudar tudo em nós, porque as nossas orações já não seriam mais orações apenas no sentido de alguém que não tem o que precisaria ter, mas alguém que sabe o direito que tem para exercer aquilo lá. Nos foi dado o direito de sermos co-herdeiros com Cristo, partes desse reino dele. Nós temos o privilégio de contribuir e constituir. Uma outra finalidade dessa mensagem, dessa série, é nos ajudar a exercer com autoridade a nossa posição como embaixadores de Cristo, como fora dito nas últimas 2 semanas.
Embaixadores são aqueles que têm legalidade para representarem uma pátria. E a nossa pátria não é essa pátria, é a pátria celestial. Mas representar a pátria celestial não quer dizer que nós não poderemos viver a pátria terrena. Nós não precisamos viver escapando dessa conjuntura. Essa é uma visão escapista, intimista, que o diabo tenta colocar para nós desde muito novos. Eu digo, todos nós. A cultura ocidental principalmente tenta nos levar a confundir o que é humildade com o que é viver uma vida de mediocridade. E nós paramos muitas vezes de ver as expectativas do reino de Deus para nós. E nós estamos entendendo nessa série que cidadãos do reino são transformadores de atmosferas ao seu redor. Cidadãos do reino são aqueles que onde eles entram, a atmosfera, o ambiente, os relacionamentos e as palavras mudam. Meus amigos, quando nós entramos num lugar, a luz tem que brilhar. Quando nós entramos num lugar, o ambiente tem que mudar. As pessoas têm que olhar e têm que dizer, uau, existe algo diferente neste ambiente. E não é por nós, mas é por quem nós estamos representando, porque somos embaixadores. Daí então, a pergunta para começarmos essa reflexão toda é se desejamos ardentemente experimentar a vida em um novo nível e de um nível sobrenatural. Se sim, se desejamos viver esse novo estilo de vida que se apodera da cidadania do reino de Deus na terra também, nós precisamos então nos posicionarmos. Nós precisamos assumir a nossa posição como embaixadores de Deus aqui na terra, como embaixadores de Cristo, como embaixadoras de Cristo, as mulheres que aqui estão. Isso fala de entendimento, decisão e posicionamento. Eu acredito que é tempo de nós nos posicionarmos. Por vezes nós até sabemos o que somos, mas nós não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar. É tipicamente um atleta, que ele sabe qual é a sua posição, mas se ele não estiver na posição correta, talvez ele não vai cumprir a função que foi confiada a ele. Nós precisamos estar posicionados como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Existem oportunidades de milagres no nosso meio. Nenhum amém, olha aí, era para a gente estar posicionado. Existem oportunidades de milagres no nosso meio, irmãos. O Bill Johnson, ele diz o seguinte, uma frase que me impacta muito. Ele diz que é incoerente dizermos que somos cristãos, que temos fé em Jesus Cristo, se nós não tivermos apetite pelo sobrenatural e pelos milagres. Pessoas que dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, mas que não têm apetite pelo sobrenatural, que os olhos não brilham para que o acaso venha a se tornar real e aconteça de maneira sobrenatural. Existe uma incompatibilidade, uma incoerência aí. Cidadãos do reino, eles têm no DNA um desejo pelo sobrenatural, por sinais, milagres e maravilhas. Dessa forma, então, algumas perguntas nós precisamos continuar nos fazendo. A primeira foi se nós queremos viver algo novo e sobrenatural. A segunda pergunta é o que o reino de Deus não é. Porque muitas vezes nós falamos, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós compomos o reino de Deus na terra, mas no fundo, nós sabemos o que o reino de Deus não é. Eu gosto de usar esse paradoxo, o que é e o que não é, porque ele me ajuda muito a colocar de um lado o que faz sentido e do outro lado o que não faz sentido, estão me entendendo? Porque quando eu sei, isso aqui não é o que eu quero, vai ficar mais fácil de entender, é isso que eu quero, beleza? Quando muitas vezes eu não tenho todas as respostas do que eu quero, saber o que eu não quero já me ajuda muito. Saber o que eu não quero num relacionamento já me ajuda. Saber o que eu não quero numa oportunidade de emprego já me ajuda. Saber o que eu não quero quando eu sair, descer as escadas aqui, já me ajuda a daqui a pouco ter clareza do que eu quero. Então eu preciso, juntamente com vocês, nos lembrar diariamente o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não se trata de palavras persuasivas. Não, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não se trata de palavras bonitas, no sentido de escrever belas palavras, mas que não tem verdade carregada ali. O reino de Deus não se trata de boas obras, exclusivamente, porque boas obras, qualquer um, eu digo qualquer um com todo respeito, até os maus podem fazer boas obras. Porque a fé sem obras ela é morta, assim como as obras sem fé são mortas. Então somente as boas obras não dizem respeito a ser o reino de Deus. As boas obras, elas compõem parte do resultado
do reino de Deus na terra. Amém ou não? O que o reino de Deus não é, então? Não são palavras persuasivas. O reino de Deus não são boas obras. O reino de Deus não são boas intenções. A gente tem batido muito nessa tecla. No nosso estudo bíblico fica o convite toda quarta-feira. Estamos há 4 meses estudando o livro de Gálatas. E o próximo livro que o bispo vai definir, eu imagino que deve ficar quase 1 ano, se for mesmo. E tem sido incrível. Mas todas as quartas nós temos meditado e entendido no final das contas. Ter boa intenção não é suficiente. O reino de Deus não tem a ver com apenas termos boas intenções. Da mesma forma, o reino de Deus não tem a ver com comidas e bebidas. E quando eu falo de comidas e bebidas, eu estou falando de bebida natural mesmo. Não estou falando de bebida alcoólica nesse momento. Também, mas não só disso. O reino de Deus não se trata de coisas materiais. O texto bíblico lido no começo do culto, na abertura do culto pelo bispo, Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34, contextualizou conosco aquele momento em que o Senhor dizia: olha, não andeis ansiosos por nada, com que haveis de comer ou beber, com que haveis de vestir, se até os pardais do campo eles se vestem tão bem, melhor do que Salomão em toda a sua glória, por que você fica tão preocupado? Mas no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, o texto diz o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos que aqui estamos juntos nesta manhã, ou que irão nos acompanhar depois, o reino de Deus não se trata de comida ou bebida. Mas isso não quer dizer que comer ou beber não seja algo importante. Porque o próprio Jesus disse: busquem primeiro o reino, prioridade, primazia, o lugar de primeiro, ele não negocia. Busquem em primeiro lugar o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo: olha, as outras coisas que são importantes. Tu vai se alimentar, tu vai se vestir, tu vai pagar as tuas contas, tu vai ter uma boa moradia, tu vai ter o teu carro, tu vai colocar os teus filhos na escola dos seus sonhos, tu vai fazer uma viagem com a família. Essas outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que dizemos que somos cidadãos do reino, mas vivemos aquilo que não é o reino de Deus, ou priorizamos aquilo que não é o reino de Deus. Priorizar o que não é o reino de Deus é contrário àqueles que são de fato cidadãos e embaixadores do reino de Deus na terra. É contraditório, é incoerente, é isso. Então o reino de Deus não é isso. O reino de Deus também não é apenas uma promessa de um futuro glorioso. Como eu disse no começo, dentro da nossa visão escapista, por vezes nós achamos: olha, não, lá na glória vai ser tudo lindo, lá nos céus, na cidade celestial. Sim, a cidade celestial é aquela que os textos proféticos e o texto de Apocalipse nos diz que será uma cidade belíssima. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, lá não haverá tristeza, não haverá mágoa, não haverá câncer, não haverá mal nenhum, lá não haverá desentendimentos, lá não haverá separações. É verdade. Mas o reino de Deus não diz respeito apenas a um futuro glorioso. O reino de Deus diz respeito a um presente exitoso também. Repetindo, o reino de Deus não diz respeito apenas a um futuro glorioso, mas a um presente exitoso também. O texto lido e declarado por nós nas últimas 2 semanas, Lucas 17, 21, olha, o que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Ele está entre vocês, ele está dentro de vocês. Então paremos de ficar conjecturando de maneira errada, equivocada, achando que o reino de Deus é só para quando Jesus voltar. Não, o reino de Deus, Jesus falava: deixa vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. No Evangelho de Mateus nós vamos ver mais de 50 registros falando sobre o reino dos céus. No Evangelho de Lucas e Marcos nós vamos ver outros tantos registros falando do reino de Deus, que são a mesma coisa. Quando estiver lendo os evangelhos, falar reino dos céus, o reino de Deus é a mesma coisa. Mateus descreveu como reino dos céus, Marcos e Lucas descreveram como reino de Deus. Por isso, nós somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, amém ou não? O reino de Deus, ele não está colocado dentro de uma caixa. O reino de Deus, ele não é como o reino construído por mãos humanas, e que estabelece autoridades temporais. Não, o reino de Deus, ele tem uma única autoridade, que ela é atemporal, que é Jesus Cristo de Nazaré. O reino de Deus não existe reino de Deus sem o rei, que é Jesus Cristo. Tudo que fizermos, ou acharmos que estamos fazendo, que não coloca Jesus como sendo o rei, não tem a ver com o reino de Deus. Cuidado, porque a gente gasta tempo, gasta energia, gasta inteligência, gasta o vigor, gasta atenção, investe os nossos recursos, as nossas habilidades,
com aquilo que não tem Jesus como rei. E se não tem Jesus como rei, não é reino de Deus, não é reino dos céus. Terceira pergunta: então o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é a soberania de Deus, terra e nos céus. O reino de Deus, ele é tanto uma realidade no presente, quanto uma esperança no futuro. O reino de Deus, ele fala de uma linguagem real, que trata sobre a cidade de Deus em contrapartida da cidade dos homens. Existem alguns autores que trabalham dentro da teologia com essa oposição, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Inclusive isso deu origem a algumas séries, alguns anos atrás no nosso país. A cidade de Deus é tida e compreendida por nós como a cidade celestial, a cidade dos homens é a cidade secular. Dentro dessa separação, dentro da história, como for explicado em outras mensagens aqui, você pode depois acompanhar. Todo esse processo de desenvolvimento do cristianismo, seu estabelecimento, ele veio trazendo, e chega um momento que há essa separação. O que é santo e o que é secular, o que é profano. E essa separação, ela cria também essa compreensão, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é como aquela cidade celestial colocada em Apocalipse capítulo 21, que lá sim haverá coisas belíssimas, grandiosas e gloriosas. Mas eu estou aqui nesta manhã para te lembrar e me lembrar que o texto que disse que Jesus morreu na cruz para tomar o lugar que estávamos todos nós condenados ao pecado, que tinha entrado por um único homem, ele disse que nós reinaremos também em vida. Então, se nós reinaremos em vida, cidadãos do reino precisam viver uma vida gloriosa aqui na terra também. Nós precisamos entender que o reino de Deus aqui na terra é trazer a realidade do céu para a terra, é tocar os céus, é tocar a campainha dos céus, é bater a porta dos céus. Quando nós vemos Jesus ensinando a oração, Mateus capítulo 6, ali no Sermão do Monte, versículo 10, parte da oração do Pai Nosso, que Ele nos ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, o quê? Teu reino. Jesus ensinou para nós, Ele nos deu a chave. Essas chaves não são chaves produzidas por mentes humanas, por mais brilhantes que sejam. Essas chaves são chaves dadas pelo dono do reino. Se nós entendemos isso, que o dono do reino, ele falou assim: eu estou te entregando a chave para você ter acesso à herança do reino. É o próprio dono, irmãos. É o próprio dono da casa abrindo a porta e dizendo assim: gente, pode entrar, pode vir, pode usufruir comigo dessa herança, que eu estou dividindo ela com vocês. Eu mandei meu filho, ele morreu, ele sacrificou, ele se entregou, mas agora eu divido com vocês a herança, para que vocês vivam uma vida gloriosa também na terra. E daí então, quando orarmos, nós devemos orar: venha a nós o teu reino. Deus, venha a nós o teu reino. E quando nós dizemos venha a nós o teu reino, a parte B desse verso 10 diz o seguinte: seja feito o quê? A tua vontade. A coragem daqueles que querem viver o reino, para serem cidadãos. Obrigado, Rick, você é fera. A coragem daqueles que pedem venha o teu reino, precisa ser também para dizer: seja feita a tua vontade. Cidadãos do reino são aqueles que têm coragem de dizer: Senhor, tu és o rei. E se o Senhor é o rei, não é a minha, mas é a vontade do rei. O problema é que por vezes eu e vocês tentamos convencer o rei a atender às nossas vontades, aos nossos interesses, aos nossos desejos. Nós estamos falando de um reino que tem um rei e que para sempre será o rei, que é Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, onde? Assim na terra como no céu. É o assim na terra como no céu. Sabe o que é a realidade do reino de Deus na terra? É nós batermos na porta do céu, tocarmos o céu, pegarmos e trazermos a realidade do céu para a terra. Por isso que sinais, milagres e maravilhas em nosso meio precisam ser parte do nosso apetite diário. Porque se tem algo que é parte da cultura do céu, sabe o que é? Milagres, sinais, maravilhas, provisões, libertações, curas, redenções, justificação. Tudo isso veio do céu. É realidade do céu para a terra. Quando a nova Jerusalém descer, Deus habitará com os homens nessa santa cidade.
Apocalipse 21:2. É verdade. Mas que tal se eu e vocês, como cidadãos posicionados, que querem reinar em vida, começarmos a dizer: Senhor, enquanto a cidade celestial gloriosa, aquela prometida após a tua volta ainda não chega, que tal o Senhor começar a liberar sobre nós, sobre as nossas famílias e as nossas casas, essa mesma verdade? Que tal o teu reino vir sobre nós e para nós? Sem exceção, todos nós, homens e mulheres, nascidos aqui na terra, naturalmente dizendo, nós nascemos na cidade secular. Nós nascemos naturalmente na cidade secular, mas a nossa origem não é daqui. A nossa origem ela é celestial. E quando Jesus vem e restabelece essa ponte, Ele nos coloca posicionados de novo no devido lugar. Ele nos coloca de novo posicionados naquele lugar que ninguém mais poderá nos tirar ou nos roubar. Dessa forma, a cidade de Deus, ela só pode ser recebida quando nós então entramos pelo caminho do novo nascimento. Cidadãos do reino são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que vivem a verdade do reino e não a verdade que ele acha que tem que viver. Cidadãos do reino são aqueles que entenderam, escolheram e estão posicionados numa novidade de vida. O reino de Deus, então, ele é constituído de um poder sobrenatural, que transborda também as nossas atitudes naturais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Abram aí e leiam comigo. 1 Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, como eu disse, mas em poder. Fala assim comigo, poder. O reino de Deus, ele não consiste em palavras, nós dissemos. O reino de Deus, ele consiste em poder. Poder sobrenatural, o agir sobrenatural. É verdadeiramente possível para nós, seres humanos, andarmos no caminho do sobrenatural. E Jesus veio para nos mostrar esse caminho do sobrenatural. Jesus se fez humano, pagou o preço de homem, mas nunca deixou de manifestar o seu caráter sobrenatural. E se nós fazemos parte desse mesmo reino, se nós que aqui estamos um dia, hoje, talvez hoje é o seu dia para você dizer: eu quero fazer parte desse reino de Deus, eu quero então, e eu preciso nascer de novo, e eu preciso descobrir a minha verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade então não é mais aquela que as pessoas dizem que nós temos, mas é aquilo que o próprio dono do reino diz que nós temos: embaixadores, filhos preciosos, queridos, posicionados como deveriam estar. Dessa forma então nós seguimos e entendemos que o reino de Deus, ele é poder, mas ele também tem outras características clássicas. Volte lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Olha o que o reino de Deus é. A primeira pergunta foi: nós queremos. A segunda pergunta foi: o que o reino de Deus não é. A terceira pergunta agora, que já estamos caminhando, é: o que é o reino de Deus? Para a gente concluir. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, como eu falei no começo, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus então ele é o quê? Justiça, fala comigo, justiça, paz e alegria. O reino de Deus é isso. No reino de Deus não existe injustiça. Dessa forma então, pessoas que são cidadãos do reino devem ser como aqueles do Sermão do Monte, que Jesus fala: bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, saciados. A verdadeira justiça, ela precisa ser um atributo moral e ético que está dentro de nós. Porque se o reino de Deus não são coisas materiais, não são coisas apenas que pegamos ou tocamos, mas que também chega e opera lá, se o reino de Deus ele está em nós e entre nós e através de nós, isso quer dizer então que a justiça precisa operar onde nós estivermos. Tem alguém aqui que está passando por alguma causa na justiça e que precisa de um milagre? Tem alguém? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Vamos orar? Porque se nós estamos falando de estar posicionados, nós vamos orar agora pelas nossas causas na justiça, porque nós somos cidadãos do reino.
Senhor Jesus, nós nos posicionamos. E eu creio que está aberta uma janela de oportunidades para que a justiça do reino de Deus seja estabelecida em favor dos teus filhos e em favor da minha vida e da minha casa também. Deus, olhe para nós, olhe para as nossas causas na justiça humana. E nós hoje, mais uma vez, como filhos do Senhor, como cidadãos do reino dos céus, nós nos colocamos posicionados e declaramos que a justiça de Deus seja feita em nome de Jesus. Deus, que as nossas causas impossíveis, improváveis, que as mentiras, que as calúnias sejam desfeitas agora em nome de Jesus. E que o Senhor nos coloque numa posição de satisfação. Que nós possamos encontrar no Senhor a verdadeira justiça, aquela que não erra, aquela que não se engana, aquela que não se curva para a direita, nem para a direita e nem para a esquerda de maneira equivocada, mas aquela que estabelece o que é correto, o que é sincero, o que é justo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus, que é o dono da justiça? Nós temos que crer, irmãos. Existe uma janela de oportunidades, de milagres liberada no nosso meio, e nós vamos entrar por ela. O reino de Deus, ele é justiça, mas ele também é paz. Fala-se comigo, paz. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 14, perdão, Henrique, 14, 27. Jesus dizendo: deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Diga amém. Quantos querem ter paz? Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração. Não tenham medo. Isso virou até uma música depois. Não se perturbe o vosso coração, não tenham medo. Creia em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas. Sabe o que é o mais lindo? É porque Jesus já deixou claro o que não é. Eu não estou te dando a paz que o mundo oferece, que é a paz que não tem problema nenhum. Eu não estou te prometendo que você não vai ter adversidades. Tanto é que logo depois ele diz aos discípulos: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Mas ele diz: olha, eu estou deixando para vocês a minha paz. E não é a paz deste mundo, mas é uma paz que diz: olha, o seu coração não precisa ficar perturbado. O seu coração não precisa ficar confuso, o seu coração não precisa ficar angustiado, aflito, apertado, irmãos. Oh, meus irmãos, só nessa semana eu tive conhecimento, como alguns de vocês, de 3 casos de suicídio. Só nessa semana. Esses são os que nós tivemos conhecimento. 2 pessoas famosas e uma não famosa. Eu não sei vocês, irmãos, mas isso mexe tanto comigo, cara. Mexe tanto comigo que eu falo assim: meu Deus do céu, Senhor, que a tua paz alcance cada uma dessas famílias que agora estão nesse estado de luto, que nem sabe o que dizer. Eu não sei o que vocês estão passando, irmãos, eu não sei, mas eu só sei que Jesus, que nós cremos que é o Rei do reino, ele disse: olha, a minha paz eu dou a vocês. Mas não é a paz do mundo, não é a paz que a partir de agora é tudo flow, é tudo bonito, as contas todas pagas, o carro nunca mais vai dar problema, o filho nunca mais vai dar piti. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu te dou uma paz que o mundo não pode te dar, e por isso não perturbe o vosso coração e não tenha medo. Não tenha medo. Colossenses capítulo 3 fala sobre que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. Sabe quando é que você tem que tomar decisões? Quando a paz de Cristo for o juiz do seu coração. Não precisa ficar esperando palavras mirabolantes: eis que te digo, faça isso ou faça aquilo. Não, ore, consagre a Deus, e que a paz do Senhor seja o juiz do seu coração. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz do vosso coração. Os nossos sims e os nossos nãos vão ficar muito mais fáceis quando deixarmos que a paz que Cristo deixou para nós. Olha aí, que a paz de Cristo seja juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Agradecidos, Senhor, obrigado, porque fomos chamados para viver em paz. Obrigado porque o Senhor foi, mas o Senhor disse: eu vou deixar o meu Espírito, que vai ser o consolo para vocês. Coloque a tua mão no teu coração aí. Se há aflição, se há angústia, se há medo, se há tormento,
Que a paz de Cristo agora nos alcance. Senhor, acalme os nossos corações. Senhor, acalme os nossos corações. Tire o medo, Pai. Tire as angústias. Tire as inquietações agora, Espírito Santo. Essa é uma janela de oportunidade para que a paz de Cristo seja juízo em nossas vidas. Esteja conosco, Pai. Nós não queremos a paz que o mundo promete, uma paz de Instagram, uma paz de likes, de postagens, de curtidas, uma paz de grandes negócios fechados, de grandes assinaturas feitas, de grandes contratos assinados. Não. Nós queremos a paz do Senhor. Eu oro pedindo para que o Senhor alcance cada um desses irmãos que aqui estão, que nós possamos representar as nossas famílias agora. Se tem algum dos nossos familiares que talvez nem aqui estejam, mas que estão agora angustiados, aflitos, deprimidos, Pai, que a paz do Senhor os alcance. Deus, se nós temos amigos agora que estão achando que a vida não faz sentido, que não vale a pena viver, ou se tem alguém no nosso meio com esse sentimento, Pai, eu oro declarando que a paz do Senhor irá nos alcançar em nome de Jesus. Diga amém. O reino de Deus, ele é paz, ele é justiça e ele é alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, o texto diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O salmista, Salmo 16, 11, o salmista diz: perto, junto do Senhor está a mais profunda alegria. Sabe o que é a mais profunda alegria? É a alegria plena, é a alegria verdadeira, é a alegria que não está de um dia que as coisas aconteceram como nós gostaríamos, é a alegria que está na presença do Senhor, perto, bem junto, bem coladinho com o Senhor, está a mais profunda alegria. Não por acaso que dentro do Sermão do Monte, o capítulo 5, Jesus decorre sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são chaves para a verdadeira felicidade. Existe sim, no reino de Deus, um lugar para uma alegria plena e para uma alegria abundante. Quantos querem isso para a sua vida e para a sua casa? Como cidadãos do reino de Deus, devemos estar posicionados. A quarta e última pergunta, então: quem são aqueles que vivem o reino na terra? Quem são aqueles que reinam com Cristo ainda aqui na terra? Quem são aqueles que usufruem desse reino de Deus aqui na terra e não ficam apenas esperando reinar com Cristo na glória? São pessoas que têm o pleno entendimento de que o reino de Deus não foi confiado a nós, por nós mesmos, mas pela obra de Jesus na cruz. Versículo 17, Romanos 5, que nós lemos, falou sobre isso. Nós reinaremos em vida porque nós entendemos e reconhecemos a obra de Jesus na cruz. Pessoas que reinam em vida são pessoas que reconhecem a obra de Jesus na cruz. Segundo, pessoas que reinam em vida são pessoas que reconhecem e têm revelação do seu real valor para Deus e para o seu reino. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto bíblico diz: Vós porém são geração eleita. Diga assim comigo: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Meus amigos, entender que nós somos povo, propriedade exclusiva de Deus, já deveria ser o suficiente para vivermos a nossa cidadania aqui na terra. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes da realeza do rei. Nós somos sacerdotes que servimos à mesa do rei. Meus irmãos, quando nós chegamos para servir ao Senhor, à igreja, nós temos que entender que nós estamos servindo junto com o rei. Nós somos sacerdotes de uma realeza. Nós não estamos servindo o nosso time de futebol, nós não estamos servindo o nosso patrão no emprego, não. Nós estamos servindo o rei. Tudo isso deveria mudar dentro de nós. Povo de propriedade exclusiva,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Ei, não vamos esquecer não. Não vamos esquecer de onde o Senhor nos tirou, não, irmãos. De onde Deus te tirou, você lembra de onde Deus te tirou? Todos nós, sem exceção, estamos condenados ao pecado, ao inferno. E mais ainda, todos nós temos as nossas histórias familiares. De onde Deus te tirou? Quando você olha para onde você está posicionado hoje, teu coração não se enche não, de falar assim, meu Deus, só o Senhor poderia fazer isso por mim. Só o Senhor poderia me tirar de onde o Senhor me tirou. O que seria de mim, né, Elsa? Com 50 anos, como que eu chegaria nessa idade, pensando que eu chegaria onde eu cheguei, se não fosse o Senhor? Meus irmãos, Ele nos tirou de um lugar e nos trouxe para um outro lugar. Deus não nos deixou de lado. Ele falou assim, eu tiro vocês daqui, mas eu levo vocês para cá, para reinarem comigo. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, ou seja, estamos de passagem, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Esse é alguém que está reinando com Cristo. É alguém que entende que é povo, propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso te dizer, eu vou usar uma linguagem nossa, para que você entenda. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de você. Mas não é esse ciúme carnal. É aquele desejo dizendo assim, ô filha, você é a menina dos meus olhos. Ô filho, você é o menino dos meus olhos. Eu sonhei com você. Eu projetei tudo para você. E quando nós não estamos vivendo aquilo que Ele gostaria que nós vivêssemos, eu imagino e eu tenho certeza que Ele fica olhando, passando, dizendo, eu tenho ciúmes de você. Então uma vida de santidade, uma vida de entrega, de devoção, uma vida de piedade a Deus em primeiro lugar, uma vida de abandonar pecados, não é porque eu quis simplesmente, mas é porque eu entendi que o Senhor me alcançou. É porque eu falei, cara, ele deu tudo dele por mim, então eu vou dar tudo de mim para Ele. Então não me prostituir, não beber álcool, não me ver como um viciado, não participar daquilo que o mundo me oferece, não é porque eu sou bom não, irmãos, é porque eu entendi de onde Ele me tirou, e eu entendi para onde que Ele me levou. Ele não só me tirou das trevas, mas Ele me trouxe para ser sacerdócio do seu reino, para ser sacerdócio real. Sabe quem são pessoas que vêm como cidadãos do reino? Termino em 5 minutos. São pessoas que não abrem mão do poder do Espírito Santo em suas vidas. São pessoas que caminham por sinais, milagres e maravilhas. Eu não vou ler por conta do tempo, mas eu deixo a dica. Leiam Atos, do capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Vocês vão ver o apóstolo Pedro, até a sombra dele curando e milagres sendo operados. Os apóstolos foram quem eles foram, sabe por quê? Porque eles não abriram mão de, para serem embaixadores do reino de Deus na terra, eles terem o Espírito Santo como marca em suas vidas. Não abra mão do selo do Espírito Santo na sua vida. Não abra mão do selo do Espírito Santo na sua vida. Pessoas que são cidadãs do reino e que reinam em vida, são pessoas que buscam, declaram e vivem a realidade dos céus sobre a terra diariamente, como falamos de Mateus capítulo 6, versículo 10. É todos os dias. Eu estou pisando na terra, mas estou conectado com os céus. Um amigo nosso esteve um tempo atrás aqui, pastor Aleph Mendes, ele tem uma música que eu falo que é a música mais bela dele. Eu estou pisando na terra, mas eu estou conectado com os céus. É acordar amanhã, segunda-feira, Deus, eu estou pisando nessa terra, na minha rua, Magnólia, você dá o nome da sua rua, mas eu estou pisando aqui, mas eu estou conectado com os céus, eu não sou daqui. Mas enquanto eu estiver aqui, que eu traga a realidade dos céus. Deus, eu vou entrar no trânsito agora, realidade dos céus no trânsito. Deus, eu estou no meu emprego agora, realidade dos céus agora. Senhor, estou com dor de dente, como eu estava quinta-feira. Deus, traga a realidade do céu, usa a Gabriela para me ajudar, me ajudou. Irmãos, nós temos que andar no sobrenatural. E nós temos que ver a realidade do céu na terra. São pessoas que vivem em paz. São pessoas que têm fome e sede de justiça. São pessoas que buscam a verdadeira alegria. E são pessoas que dão o seu tudo para que a sua fé seja desenvolvida.
Esses são os cidadãos dos céus. Termino lendo para vocês 2 Pedro, capítulo 1. Pessoal do louvor, se quiser subir, por favor. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 13. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Leio e vou entendendo. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele não precisava, mas por amor, graça e misericórdia, Ele nos chamou para usufruirmos da virtude do reino dEle. Continuando. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quantos têm promessas aqui? Continua. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Já não somos mais da natureza pecaminosa. Nós nos tornamos participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Versículo 5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Meus irmãos, vamos nos empenhar. Cidadãos do reino são aqueles que se empenham para acrescentar à sua fé virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu declaro que inoperância e improdutividade não existirá no nosso meio mais, em nome de Jesus. Cidadãos do reino são aqueles que performam principalmente na sua vida espiritual. São aqueles que são produtivos na sua vida espiritual, mas não é a produção que o mundo quer, quantidade, mas é a qualidade daquilo que você está produzindo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Que não haja cego nos nossos meios, que nós sejamos tomados, envolvidos pela cidadania do reino dos céus, e que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, para a glória de Jesus. Que Deus os abençoe.